Você já teve aquela sensação de que algo não está certo, mas não consegue explicar o quê? Como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido e você fosse o único enxergando a verdade? Ou será que é o contrário? E se você for o único que ainda está preso numa ilusão? Agora, respira fundo e pensa nisso. E se tudo o que você acredita, suas certezas, seus valores, sua visão de certo e errado, não fossem realmente seus? E se tivessem sido colocados aí sem que você percebesse? Parece exagero? Então, olha para a história. Não muito tempo atrás, multidões gritavam nas ruas pedindo queimar mulheres vivas, porque achavam que elas eram bruxas. Pessoas comuns, como eu e você, pais, mães, filhos, gente que acreditava estar fazendo o bem enquanto alimentava um delírio coletivo. Mas o mais assustador não é o que aconteceu no passado, é o que está acontecendo agora. Porque os mecanismos que criam uma psicose em massa, o medo, o isolamento, a repetição, o controle, ainda estão muito vivos, só mudaram de rosto. Hoje, eles não queimam bruxas, eles cancelam, eles rotulam, eles dividem. Eles constroem mundos paralelos onde a lógica não importa, onde a verdade é o que grita mais alto e o silêncio é punição. Neste vídeo, a gente vai descer até as entranhas dessa loucura. Vamos mostrar como funcionam as engenharias do delírio e, mais importante, como você pode se proteger disso antes que seja tarde demais. Se isso te parece relevante, se você sente que algo dentro de você quer enxergar mais fundo, inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vamos revelar aqui pode incomodar muita gente. Mas é assim que a verdade começa, com um desconforto. A mente humana é o terreno mais fértil que existe e também o mais vulnerável. É nela que nascem as ideias mais geniais da história, mas também os delírios mais perigosos. A diferença entre um gênio e um fanático, às vezes, é só o ambiente, porque tudo que pensamos, sentimos, defendemos com paixão pode ser moldado, torcido, distorcido sem que a gente perceba. É isso que torna o fenômeno da psicose coletiva tão assustador. Não é algo que você vê chegando, é algo que vai se infiltrando devagar até virar o normal. E quando isso acontece, você pode estar rodeado por pessoas gentis, racionais, bem-intencionadas, mas completamente presas dentro de uma realidade alucinada. Isso já aconteceu antes, com religiões, com regimes políticos, com histerias morais, com caças às bruxas. E sempre começa do mesmo jeito, com medo. O medo é um gatilho poderoso. Ele nos faz correr, nos faz obedecer, nos faz calar. Mas pior do que o medo é a sensação de que todo mundo acredita em algo, menos você. Essa é a chave da psicose massa, o isolamento psicológico. Você não quer ser o estranho, o louco, o cético. Você quer pertencer. E por isso você aceita, você finge, você se adapta. Até que um dia você não está mais fingindo. Você realmente passou a acreditar. E se você acha que isso não pode acontecer com você, então você é o alvo perfeito. Nesse vídeo, a gente vai expor esse mecanismo em detalhes. Vamos mostrar como uma ideia, mesmo absurda, pode se espalhar, dominar e transformar pessoas comuns em agentes de um sistema doente. Mas mais do que entender, você vai sentir. Vai perceber que talvez algumas peças dessa engrenagem já estejam girando dentro de você. E a pergunta que fica é: você quer continuar vivendo nesse teatro? Ou quer ter a coragem de enxergar o bastidor? Se você já sentiu que tem algo errado com o mundo, fica até o final.
Talvez o que esteja errado não seja o mundo, mas a história que contaram para você sobre ele. Tudo começa com um sentimento, um incômodo, um desconforto no fundo do peito. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar com palavras. E então, alguém aparece, com uma explicação simples, emocional, sedutora. Você se agarra àquela narrativa como se ela fosse a única tábua de salvação em um mar de incertezas. É assim que começa o processo. E aqui está a primeira verdade desconfortável. O ser humano prefere uma mentira reconfortante a uma verdade dolorosa. É por isso que as psicoses coletivas não nascem do caos, mas da necessidade desesperada de ordem. Quando as pessoas têm medo de crises, de doenças, de ameaças invisíveis, elas procuram um vilão, um culpado, uma causa que possa ser combatida. E quando essa causa é inventada, distorcida ou exagerada, temos o nascimento de uma ilusão coletiva. Foi assim com as bruxas, no século XVII. Mulheres queimadas vivas porque os vilarejos precisavam culpar alguém pela miséria. Foi assim com o nazismo, que transformou vizinhos em inimigos. E é assim com muitas ideias atuais, travestidas de virtudes, mas carregadas de controle psicológico. Você já percebeu como tudo se tornou uma questão de tribo? De um lado, os certos, do outro, os errados. Não há mais debate, só guerra, só rótulo, só linchamento. Mas o que pouca gente entende é que isso não é natural, é induzido. E é aqui que entra o conceito de menticídio, o assassinato da mente. O menticídio é uma técnica de manipulação baseada em 3 pilares: isolamento, repetição e recompensa. Primeiro, você isola o indivíduo, não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. Faz ele sentir que está sozinho se questionar o grupo. Cria um clima de censura sutil, de vigilância constante. Depois, você repete a mesma mensagem, todos os dias, nas notícias, nas redes sociais, nas conversas. E por fim, você oferece recompensas simbólicas, aprovação social, pertencimento, likes, curtidas. Pessoas comuns, inteligentes, amorosas, passam a repetir ideias irracionais, não porque foram forçadas, mas porque foram treinadas emocionalmente. Isso cria um fenômeno conhecido como realidade consensual. Ou seja, se todo mundo acredita em algo, aquilo se torna real, mesmo que seja uma mentira. E você já deve ter visto isso acontecendo. Um grupo de amigos começa a demonizar alguém. Um professor propaga uma teoria insana como se fosse fato. Uma empresa inteira adota uma política absurda, mas ninguém questiona com medo de parecer insensível. Essas são as micropsicoses diárias, que alimentam um colapso maior. Mas o que causa essa vulnerabilidade? A resposta está em um ciclo psicológico: ansiedade, pânico, racionalização e submissão. A ansiedade começa quando você se sente ameaçado, mas não consegue reagir. O pânico se instala. Você perde o controle. E aí, para se proteger, você reconstrói sua visão de mundo de forma delirante. Não é loucura no sentido clínico, é loucura funcional. Sua mente cria um novo mapa da realidade que seja mais confortável, mesmo que isso custe a verdade. A psicose coletiva, então, é uma fuga da dor, da dúvida, da responsabilidade. E esse é o ponto mais perigoso. Quando todo mundo está dentro do delírio, o realista parece o louco. Pessoas lúcidas viram alvo, vozes dissidentes são silenciadas e a liberdade de pensamento é tratada como uma ameaça. A sociedade entra em colapso lento, mas ninguém percebe, porque a repressão não vem dos tiranos com fardas. Vem do colega que te olha com reprovação, da amiga que te exclui do grupo, do algoritmo que te pune com silêncio. E tudo isso em nome do bem. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: como escapar disso?
A resposta é dura, mas simples. Você precisa enfrentar a sua própria necessidade de se encaixar. Você precisa aceitar que talvez você esteja errado sobre algumas coisas. E isso dói, porque mexe com sua identidade, com suas memórias, com tudo que você acredita ser seu. Mas é aí que começa a cura. E no próximo bloco, vamos falar da origem dessas crenças e como elas são moldadas, manipuladas e vendidas como verdades absolutas. Porque a maior prisão é aquela construída dentro da sua própria mente. Agora que você entendeu como a psicose coletiva se instala, é hora de ir mais fundo. Porque o que sustenta essa realidade distorcida não é a mentira em si, é o medo de confrontar a verdade. E esse medo é alimentado todos os dias por uma fábrica silenciosa. A mídia, os algoritmos, os especialistas de ocasião, os líderes que se dizem salvadores, mas que na prática só sabem alimentar o caos. Esse é o ciclo. Cria-se uma crise, real ou exagerada. Em seguida, apresenta-se um inimigo claro, alguém ou algo que precisa ser combatido. E então, oferece-se uma única solução, geralmente uma que exija que você abra mão de algo, sua liberdade, sua autonomia, sua capacidade de pensar por conta própria. Parece familiar? É porque isso já foi feito inúmeras vezes, em diferentes épocas, com diferentes nomes, mas sempre com a mesma fórmula. O termo que descreve isso é Waves of Terror, ondas de terror intercaladas com momentos de alívio, como explicou o Joost Meerloo. Você amedronta, depois acalma, depois assusta mais ainda. Com o tempo, a pessoa se rende. E não porque ela acredita, mas porque está exausta. Ou seja, o indivíduo começa a aceitar versões cada vez mais absurdas da realidade, desde que tragam algum conforto. E isso é amplificado por um fenômeno moderno, a hiperconectividade sem reflexão. Estamos o tempo todo cercados de telas, sons, mensagens, notificações, mas raramente paramos, raramente pensamos. O filósofo Byung-Chul Han fala sobre isso. Vivemos em uma sociedade da transparência total, onde tudo é visível, mas nada é compreendido, onde todos falam, mas ninguém escuta. A consequência disso, as ideias não são mais construídas, são absorvidas. Você não acredita porque investigou, você acredita porque foi condicionado. Mas existe uma saída, e começa com o silêncio. Sim, o silêncio. É no silêncio que você começa a ouvir sua própria mente de novo. É quando você desliga as vozes externas que as internas podem ser examinadas. E aí vem a parte difícil, questionar aquilo que você sempre defendeu. Você consegue imaginar isso? Imaginar que talvez aquela opinião que você sustenta com tanta paixão não seja realmente sua? Que foi plantada ali cuidadosamente por meio de repetições, pressões sociais e recompensas emocionais? É doloroso, mas libertador. Porque só quem passa por esse processo é capaz de enxergar os padrões. E uma vez que você vê, você não pode mais desver. Você passa a notar os discursos repetidos, as palavras gatilho, as expressões polarizadas, os movimentos de massa que ignoram a nuance. Você percebe que está vivendo num teatro e que os atores acreditam ser personagens reais. Nesse momento, duas coisas podem acontecer. 1. Você finge que não viu, volta para o conforto, se adapta à ilusão. 2. Ou você escolhe viver fora da narrativa, mesmo que isso signifique ser visto como o estranho, o diferente, o teórico da conspiração. Mas saiba, em tempos de delírio coletivo, dizer a verdade é um ato revolucionário. E por mais solitário que pareça, você nunca está realmente sozinho. Existem outros despertando, pessoas que sentem o mesmo desconforto, que percebem que a loucura se tornou padrão e a sanidade um desvio. Essas pessoas estão criando redes silenciosas, paralelas, fora do sistema, construindo uma nova cultura, baseada em consciência,
autonomia e verdade. No fim das contas, a pergunta não é se estamos vivendo uma psicose coletiva. A pergunta é: até quando você vai fingir que não percebeu? Tem uma pergunta que quase ninguém se faz, mas que talvez seja a mais importante de todas. E se a verdade for um peso que a maioria das pessoas simplesmente não quer carregar? Porque viver com consciência tem um custo. Você deixa de se encaixar, deixa de agradar, deixa de pertencer a certos grupos. Mas em troca, você ganha clareza. E com clareza vem a liberdade. Agora, presta atenção. Tudo o que falamos até aqui, psicose coletiva, menticídio, isolamento, manipulação, são sintomas de algo ainda mais profundo, algo que está se infiltrando nas nossas relações, na nossa rotina, nos nossos próprios pensamentos. Um mecanismo que redefine o que é certo e errado, não com base na ética, mas na conveniência emocional. E no próximo vídeo, eu quero te mostrar como isso está sendo usado contra você. Sim, você. Porque não importa quão esperto, cético ou preparado você seja, se você não souber reconhecer esses padrões, você vai cair neles sem nem perceber. Então, se esse vídeo te fez pensar, assista ao próximo que vai aparecer aqui na tela. Ele pode ser o estalo que faltava. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.